Primeiro, boa tarde aos dois, sejam bem-vindos. Essa pergunta também vale para os dois. Vamos começar com o Nicolas agora, só para a gente inverter a ordem. À medida que a pandemia fica para trás, a gente tem essa sensação de recomeço, as cidades reabrindo e outros problemas se aproximam, principalmente perda de renda, desemprego e inflação. E são problemas que, obviamente, afligem toda a população e é uma péssima notícia para o presidente Bolsonaro às vésperas de uma eleição. Até que ponto, por mais que ele tente se descolar de inflação, desemprego, isso acaba caindo no colo dele, até porque muitas vezes ele é parte do problema, pela instabilidade política, pelo risco fiscal, sobe o dólar, impacta na inflação. Até que ponto é a economia que vai ditar o rumo das eleições, a tônica das eleições no ano que vem? Acredito que a economia ela é muito importante, Eu me lembro de um caso que aconteceu, era nos Estados Unidos, onde houve um escândalo, ali na sala oval ali, e mesmo assim a taxa ali desse candidato estava altíssima. E aí eles falaram, olha, economy, é simplesmente a economia, dinheiro no bolso, de fato faz com que as pessoas fiquem mais suscetíveis a votar nesse candidato. Contudo, eu acredito que o brasileiro já não está com uma amnésia tão grande, politicamente falando. Então, ele vai se lembrar de quem de fato lutou para que ele pudesse trabalhar. Então, no sentido, por exemplo, do agronegócio, nós tivemos aí recorde de safra, de intersafra, de produção, e porque esse setor não parou, porque fosse considerado essencial. Então, por mais que, obviamente, isso respinga no presidente com relação à inflação, etc., mas eu vejo que quem de fato emplaca com relação, por exemplo, ao dólar, são dois aí fatores. Primeiro, o próprio Banco Central dos Estados Unidos e também com relação à estabilidade do nosso país, política que gera o aumento do dólar. Ou seja, isso impacta diretamente na economia e quem está gerando isso eu não vejo que é o presidente. Eu vejo que quem tem tomado aí decisões contrárias à vontade da população e gerado uma instabilidade, principalmente jurídica, é o STF, Congresso e Senado e não o presidente. É claro que eu não estou falando aqui que ninguém cometa erros, ninguém cometa excesso, mas eu vejo que as pessoas vão se lembrar daquele que alertou para que o vírus mata, mas também o desemprego e a fome mata. E agora nós chegamos no fica em casa, economia a gente vê depois. Esse depois chegou e agora eu acho que as pessoas não irão esquecer de quem batalhou para que eles trabalhassem. Carmelo. Perfeito. Muito se fala em aumento de preço, em inflação, em desemprego. Isso é de fato um problema real do Brasil. A gente está enfrentando dificuldades. Mas é sempre importante ressaltar o seguinte. A Argentina, nosso país vizinho, tem uma inflação de 47% e tem um presidente de esquerda, Alberto Fernandes, que foi eleito em uma coligação que aqui no Brasil, por exemplo, está bem alinhada ao Lula, à Dilma, à turma do PT. E aqui no Brasil a gente tem uma inflação de 7,2%. Lembrando, isso é uma crise passageira, é uma crise momentânea. Ninguém conseguia prever uma pandemia. A gente passou por uma pandemia. O presidente Bolsonaro deu o auxílio emergencial que fez com que o Brasil gastasse mais do que estava previsto em anos anteriores, até porque ninguém conseguia prever a vinda da pandemia. Teve o programa da manutenção do emprego e da renda, que preservou 13 milhões de empregos em 2020 e 2021. Então, uma comparação, enquanto o PT deixou 13 milhões de brasileiros sem emprego, Amanda, o presidente Bolsonaro preservou 13 milhões de empregos no Brasil. Então, essa é a verdade. A gente está vivendo uma crise momentânea, passageira. A gente não pode falar aqui que é culpa do presidente, porque não foi ele que fechou o comércio, não foi ele que disse para todo mundo ficar em casa e que a economia a gente ia ver depois. Então, só uma leve comparação aí da Argentina, nosso vizinho, do quão ruim está a situação lá e que pode ficar muito pior no Brasil se a gente for para a mão de um comunista, de um presidente de esquerda.